Deus é muito bom, amém? Deus é bom, Deus é bom. Queridos, eu quero conversar algumas coisas com vocês. O título da mensagem de hoje é A Semente é a Palavra de Deus, ok? O título do que nós vamos falar, A Semente é a Palavra de Deus. Mas antes eu quero falar um pouco sobre a importância da palavra, a importância de ouvir a palavra e a importância de se edificar ouvindo. Durante muito tempo da minha vida eu tenho ouvido muitos pregadores brasileiros, pregadores norte-americanos, muitos pregadores que saíram do Rhema Bible Church lá nos Estados Unidos, e pregadores aqui da Palavra da Fé também, e eu sempre ouço muitos deles dizendo que eles, quando iniciaram a vida cristã, ou quando eles descobriram a Palavra da Fé, que é a palavra que nós pregamos e nós cremos, então eles pegaram alguns ministros que já estavam antes deles, alguns ministros que já eram poderosos na palavra, e eles pegaram as mensagens desses ministros e eles começaram a ouvir, vez após vez, a mensagem, as pregações, e ouvindo e repetindo. Muitos deles dizendo que pegou a mensagem da fé, e eles começaram a ouvir a mensagem da fé, ouvir, até que algo pudesse mudar dentro deles. Eu ouvi Kenneth Copeland falar isso, eu ouvi Bill Winston falar isso, eu ouvi Scott Webb, eu ouvi vários ministros dizerem que muitos deles chegaram pobres na palavra da fé. Pobres. Muitas vezes não tinham nada. Mas eles ouviram a mensagem da fé e eles falaram: se isso é para todos nós, se nós podemos obter essas coisas, eu vou ouvir essa mensagem até algo mudar dentro de mim, até a mensagem mudar a minha mentalidade. Porque nós sabemos que a Bíblia fala em Romanos capítulo 12 sobre a mudança de mentalidade. E nós nos conformamos à palavra de Deus. Nós ouvimos a mensagem a tal ponto dela transformar a nossa maneira de pensar, a nossa mentalidade. Então eu ouço esses ministros falando sobre o tanto de vezes que eles começaram a ouvir as pregações e repetidamente ouvir as pregações até que algo pudesse causar um impacto verdadeiro dentro deles. Então eu quero hoje compartilhar com vocês algumas coisas nesse sentido, e eu quero que vocês, eu tenho falado sempre isso, eu falo sobre a importância de ouvir, eu falo sobre a importância de prestar atenção, eu falo sobre a importância de você repetir, ouvir novamente, e nós sabemos que tudo isso está na Bíblia, está na palavra. A fé vem por ouvir e ouvir, e ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a fé não vem por ter ouvido, a fé vem por ouvir. Você entendeu? A fé não vem por ter ouvido. A fé vem. E ela sempre está vindo. É por isso que a fé vem. Ela está vindo, vem. Não por ter ouvido um dia, mas é porque você está ouvindo hoje. A fé vem por ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir. Então, irmãos, ouça isso. Se você prestar atenção no que eu estou pregando, e você prestar atenção nas mensagens e passar a ouvir as mensagens e deixar a mensagem afetar a sua mentalidade, afetar o seu coração, afetar a sua vida, a mensagem vai afetar a sua vida. Mas você precisa fazer a primeira parte, que a primeira parte é você querer ouvir e começar a ouvir a mensagem. Se você ouvir a mensagem, ela vai mudar a sua mentalidade. Se ela mudar a sua mentalidade, ela vai mudar a sua vida. Nós precisamos entender que a palavra de Deus é uma semente. E o que há em uma semente? Se Jesus, ele comparou a palavra de Deus à semente, na verdade ele não comparou, ele disse que é a semente. O que uma semente é capaz de fazer? O que há dentro de uma semente? O que há dentro dela? Nós sabemos que a semente, muitas vezes, algumas delas tão pequenininhas, mas tão poderosas dentro dela, carregando dentro delas mesmas tantas coisas, árvores, frutos. Sementes carregam em si mesmo a vida, e elas produzem por si mesmas se elas forem utilizadas da maneira certa. E se nós sabemos que a palavra de Deus é a semente, porque é o que a Bíblia diz em Lucas 8:11, a palavra de Deus é a semente. É a semente.
E se ela é a semente, na semente existe coisas dentro. Na semente existem coisas dentro. Então, quando nós estamos ouvindo, por exemplo, uma mensagem, dentro da mensagem há o poder de produzir. Vocês estão ouvindo? Há o poder de produzir. Dentro da mensagem, dentro da palavra, dentro da semente. Então, o que nós temos que fazer, irmãos? Ouvir. Ouvir e não parar de ouvir. E eu quero mostrar hoje para vocês, eu vou mostrar, eu já quero falar agora, em 1 Coríntios 3:5, 1 Coríntios 3:5, às vezes a gente pensa em começar a mensagem de um jeito e daqui a pouco você se vê, já está em outro jeito. E aí você tem que... Porque esse é o último versículo que eu anotei no meu esboço. A gente vai de trás para frente, mas não tem problema. O importante é seguir o Espírito do jeito que Ele quer, montar as peças do quebra-cabeça e fazer boom acontecer nas nossas vidas. Amém? Aleluia. Aleluia. O versículo 6, põe o versículo 6, desculpa. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Agora, aqui Paulo está falando, e é Paulo que está falando, porque foi ele que escreveu aos Coríntios. Ele está falando assim: eu plantei, Apolo regou, e o crescimento veio de Deus. Como Paulo plantou e como Apolo regou, nós já sabemos algumas coisas. Nós sabemos, por exemplo, que é o que eu falei hoje aqui, que a semente é a palavra de Deus. Na parábola do semeador de Marcos, capítulo 4, eu vou trabalhar um pouco mais ela hoje. Eu citei domingo na introdução da mensagem, mas hoje eu vou mexer mais na parábola do semeador. Então, Marcos 4, 14, diz que o semeador semeia a palavra. O semeador semeia a palavra. A semente é a palavra de Deus em Lucas 8:11. E na parábola do semeador também, porque as duas são a parábola do semeador, que fala de maneira diferente, diz que o semeador semeia a palavra. Então Paulo está dizendo assim, ó, eu plantei, Apolo regou e Deus dá o crescimento. Agora, o que Paulo plantou e o que Apolo regou, ou como Paulo plantou e como Apolo regou. É interessante que nós sabemos que, naturalmente falando, a semente, você planta a semente e você rega com água. Agora, no que diz respeito à palavra de Deus, Paulo, ele plantou a semente da palavra pregando e ensinando ela para as pessoas. Ele pregou a mensagem para a igreja de Coríntios. E Apolo chegou regando, sabe como? Ensinando. Então, é um pouco diferente. A água... E nós sabemos que muitas vezes na Bíblia a palavra de Deus é chamada de água. Eu sei que o Espírito também é, mas a palavra é chamada de água. E ela nos lava, nós somos lavados pela palavra. Amém? Então, assim, Paulo chegou pregando a mensagem e Apolo ensinando a mensagem regou. Então, um pregou, o outro ensinou, e assim a mensagem é plantada e regada. Então, a semente vem, então você ouve a mensagem, e quando você continua ouvindo, você está regando a sua semente. Você entendeu isso? É por isso que nós não podemos ouvir uma mensagem uma vez só. Quando você ouve uma mensagem e aquela mensagem fala com você, querido, pega ela e ouça 1, 2, 3, 4, 5 vezes, ouça mais e ouça mensagens que permeiam o mesmo assunto, ouça mensagens do mesmo assunto até você ficar embriagado daquele assunto. Por quê? Porque quando você ouve uma mensagem, é a semente, você continua ouvindo, você está regando a semente. Vocês estão ouvindo isso que eu estou falando? É por isso que você tem que ouvir e continuar ouvindo, porque a fé vem por ouvir e ouvir. Então, você vai se pegar ouvindo
ouvindo e daqui a pouco você vai perceber coisas na mensagem que você já ouviu antes. Por quê? Porque você está semeando a mensagem e regando a semente. Agora, ouça, irmãos, ouça. Eu ouvi Scott Webb dizer, eu disse isso domingo, eu quero repetir para você, que ele perguntou para o Senhor, porque ele estudou no Rhema nos Estados Unidos em 1982, mesma época, mesmo ano que o Bud Wright, o fundador do Verbo da Vida, estudou, em 1982. Então, Scott Webb estudou lá e ele viu que pessoas como Bud Wright, como ele mesmo, e outros saíram e fizeram coisas grandes para Deus. O Bud veio para o Brasil, Scott Webb foi para o Alabama, outros foram para outros lugares e fizeram coisas grandes depois de ter estudado no Rhema nos Estados Unidos. Só que ele notou que algumas pessoas tinham estudado na mesma escola, sentaram na mesma classe, ouviram a mesma palavra e não fizeram as mesmas coisas. Pelo contrário, eles não fizeram nada com aquilo que ouviram. Eles não fizeram nada. Então o Scott Webb disse, eu perguntei para o Senhor, o que faz duas pessoas sentar no mesmo lugar, ouvir a mesma coisa, uma sair, fazer grandes coisas para Deus e a outra ficar estacionada no mesmo lugar? O que faz pessoas estar sentadas no mesmo culto como esse, uma pega uma palavra como essa, vai, sai e faz coisas grandes, ao passo que a outra fica, eu não entendi nada. O que faz? Nós somos todos iguais, nós somos, temos ouvido, temos olhos, temos boca, iguais. O que me torna diferente de você em relação à palavra? É a atenção que eu dou para a palavra. É como eu trato a palavra. É como eu trato ela, a mensagem. E muitas vezes, se você não sabe o poder da mensagem ou o poder da semente, você não sabe o que fazer com ela. Se você não sabe que a palavra de Deus por si só, essas palavras que eu estou falando para você, tem o poder de impactar a sua vida, você muitas vezes não presta atenção. Porque nós não falamos por falar, nós não falamos qualquer coisa, nós falamos a mensagem que vai causar impacto na vida das pessoas. Nós não falamos qualquer coisa. A palavra de Deus é a semente. O semeador semeia a palavra. Hoje eu estou semeando a palavra em sua vida. Mas você pode continuar regando essa semente, ouvindo as mesmas coisas. E você pode chegar num ponto onde você ouve tanto essa mensagem, rega tanto ela, cuida, trabalha tanto ela, aduba tanto ela, que não tem como, mesmo que o inferno inteiro vier contra você, ele não poderá parar o poder da semente dentro de você. Então não é sobre quem Deus ama mais, quem Deus gosta mais. Porque Deus ama a todos igualmente, a Bíblia diz mais de uma vez que Ele não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção, Ele não pode fazer acepção de pessoas. Eu decidi há muito tempo na minha vida a não viver uma vida comum, a ouvir mensagens e deixar aquela mensagem, entrar dentro de mim e causar uma mudança real dentro de mim. Eu decidi há muitos anos crescer, não ficar estacionado no mesmo lugar. O ano que vem eu não vou estar mais no mesmo lugar. Eu quero que você ouça as mensagens com o coração aberto ao ponto de falar, sabe de uma coisa? Eu não quero mais a mesma vida. Eu não quero mais viver as mesmas coisas. O ano que vem eu não quero e não vou estar mais no mesmo lugar. Agora, queridos, é sobre o que você vai fazer com o que está ouvindo. É sobre o que você vai fazer com a mensagem. O que você vai fazer com isso? Porque em Marcos 4:26, a Bíblia vai dizer para nós algo poderoso. Marcos 4:26. Disse ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra. É assim o reino de Deus. É assim o reino de Deus. É nessa parábola que fala que a semente é a palavra de Deus, que o semeador semeia a palavra. É nessa parábola que fala. E aí no 26 ele vem dizer isso.
que o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra. Agora, eu fiz uma pergunta para vocês. O que há em uma semente? Qual o poder de uma semente? Depende para o que ela foi designada. Mas nós sabemos já que apesar de a semente ser pequena, nós sabemos o poder que ela tem. Agora veja, ouça. Arqueólogos encontraram sementes de 3.000 anos atrás, 3.000, guardadas, estocadas. Essas sementes estavam ali guardadas, estocadas, por muitos, muitos anos por faraós. Eles guardaram as sementes, 3.000 anos atrás. Então os arqueólogos encontraram essas sementes, e elas estavam lá guardadas e não estavam produzindo nada. Por quê? Porque a semente para produzir, ela tem que ser plantada e regada. Vocês ouviram o que eu disse? A semente para produzir, ela tem que ser plantada e regada. Então eles encontraram essas sementes de 3.000 anos passados, e elas não tinham produzido nada. Eles pegaram essas sementes, pegaram uma porção delas, plantaram na terra, regaram as sementes, e elas começaram a produzir. E elas produziram extraordinariamente. Por quê? Porque há poder na semente para produzir, irmãos. Mas ela tem que ser plantada e regada. Eu disse que ela tem que ser plantada e regada. Se a semente for plantada e se ela for regada, ela vai produzir resultados. Por exemplo, nós temos na Bíblia, Isaías 1,19, eu até citei também domingo, Isaías 1,19. O que diz Isaías 1,19? Um 19 diz: e se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se quiserdes e me ouvirdes. Isso é a semente. Agora, deixa eu perguntar algo para vocês, já que nós estamos em mês das missões, né? Nós vamos ter o culto de missões esse mês. E esse é o mês das missões por Verbo da Vida. Deixa eu perguntar algo para vocês. Vocês acham que Isaías 1,19 vale para os missionários também, sim ou não? Vale para os missionários? Vocês acham que Isaías 1,19 vale para as pessoas que moram em países pobres também, sim ou não? Vale para pessoas que moram em favelas também, sim ou não? Então, vocês também devem saber que isso é semente. E semente, se for lançado na terra e regado, ela vai produzir. Agora, eu perguntei se vale para eles, sabe por quê? Para dizer para vocês que a palavra de Deus, não importa onde ela for ensinada e pregada, ela sempre vai produzir resultados. E se ele diz, se você quiser e me ouvir, comereis o melhor dessa terra, não importa que nome você tem no final, no seu nome. Não importa se é um nome famoso, de gente rica. Não importa se você nasceu em berço de ricos, berço de ouro, ou se você nasceu em berço pobre. Isso não sabe, essa semente, esse poder aí, ele não se submete a nada dessas coisas. Isso vai produzir aonde for plantado. E se você prestar atenção na mensagem, ela vai mudar a sua vida. Deus está dizendo, se você quiser. Porque ele pergunta isso? Porque tem pessoas que não querem. Eles vão dizer, olha, já vem ele, o pregador da prosperidade. E eu queria avisar que eu realmente sou um pregador da prosperidade. Eu prefiro ser o pregador da prosperidade, porque ao contrário disso eu seria o pregador do quê? Da pobreza. E eu não quero ser o pregador da pobreza. Agora, deixa eu dizer algo para vocês. Eu estou servindo ao Senhor há muitos anos. Eu não corrompi, nunca vou corromper o meu coração. Eu sou apaixonado por Deus. Agora, do mesmo jeito que eu quero
viver na prosperidade que Deus tem para mim, eu quero fazer a vontade de Deus e agradá-lo também. Na mesma medida. Porque se tivesse a prosperidade de um lado e Deus do outro, eu ficaria somente com Deus. Mas como está Deus e a prosperidade do mesmo lado, eu estou do lado de Deus também. Porque quando eu comecei a servir a Deus, eu não sabia que a gente tinha direito. Nós aprendíamos que se você quer servir a Deus, seja pobre. Graças a Deus pela verdade que nos libertou, e não é assim. Isso é um pensamento franciscano, de fato que era um padre. E naquela época eles estabeleceram algumas coisas, entre elas pregar a pobreza. Por quê? Porque a ideia era pegar a riqueza das pessoas. Bom, isso você vai estudar lá na teologia e vai ficar sabendo dessas coisas. Não vai dar tempo de pregar isso. Mas a semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Se quiserdes, e a segunda coisa o que é? E me ouvirdes. A fé vem por? Se quiser. Então, antes de ouvir, você precisa querer. Por quê? Porque quando se prega uma mensagem como essa, igual hoje à noite, muitas pessoas já fecham o coração antecipadamente. O que significa? Eles não querem. Eles não querem. E eles têm direito de não querer. Ninguém pode obrigá-los a querer. Eu não posso obrigá-los a querer. Eles têm direito a não querer. Agora, a Bíblia pergunta, se quiserdes e me ouvirdes. Então, passo 1, tem que querer. Passo 2, tem que ouvir. Amém? Em Marcos 4,13. Marcos 4,13. Diz assim: então lhes perguntou, não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? Em outras palavras, essa é a chave para você entender todas as outras. Esta parábola é a chave para entender todas as outras. O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho. 15, eu estou no 15 agora. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Ele fala, Jesus está contando a parábola, ok? A parábola do semeador, ele está contando. E ele diz, são estes, o versículo 15, são estes os da beira do caminho. Beira do caminho significa o quê? Beira do caminho é onde as pessoas passam. E onde as pessoas passam, a terra fica dura. Por quê? Porque as pessoas pisam ali. Então ela fica dura. E ali ele diz assim, ó, são estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Por quê? Próximo. Versículo 16. Semelhantemente são estes, deixa eu voltar no 15 e explicar um pouco mais para você entender mais. A beira do caminho é onde as pessoas pisam, o solo fica duro. O solo fica duro significa o quê? Antes eu deveria ter explicado para você que o semeador semeia a palavra, que são as pessoas que semeiam a palavra, que a semente é a palavra de Deus, só que eu esqueci de dizer para você que o seu coração é o solo. O seu coração é o solo, amém? Vocês estão comigo? O semeador pode ser você, sua boca, ou pode ser a boca de uma outra pessoa falando a mensagem para você. O que significa? Ela pode ser você falando, ela pode ser você ouvindo, ou ela pode ser você lendo a mensagem, o semeador, ok? Quando você escuta a mensagem, você está semeando no solo. Que solo? O seu coração. Agora, quando esses estão à beira do caminho, é os que eles estão sendo plantados num solo duro. Já ouviu falar de pessoas que têm um coração duro? Sim ou não? Essa expressão é comum, não é? Essa pessoa tem um coração duro. E o coração duro pode significar várias coisas. Entre elas, alguém que não quer ouvir a mensagem. Alguém que não aceita a mensagem. Alguém que não recebe a mensagem. Por exemplo,
Eu acredito que tem pessoas na internet e vocês ouvindo, que tem pessoas que vão ouvir, estão ouvindo agora mesmo essa mensagem, e estão com o coração duro. Então, quando está com o coração duro, é superficial. A mensagem é superficial. O que isso quer dizer? Ela está sendo plantada num solo duro. Esse pastor da prosperidade fica pregando só essas coisas. Ele só pensa nisso. Então o seu coração endurece para a mensagem. Então a mensagem não vai produzir por mais que você está ouvindo. Outra pessoa vai ouvir essa mesma mensagem, está ouvindo a mesma mensagem, sairá e fará coisas grandes. Está ouvindo e vai fazer coisas grandes com ela. Agora, o versículo 16 diz, semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Olha, veja, esse grupo, já é um grupo um pouco diferente, não é de coração duro. Eu não aceito essa palavra, esse pastor fica pregando prosperidade. Não, esse aqui não é esse grupo. Esse aqui é um grupo que aceita a palavra, que eles recebem a palavra com alegria. Uau! Eles até vibram, uau, que palavra! Eles gostam disso. Mas o 17 vai dizer, mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Vamos pensar um pouco sobre isso aí. Então a pessoa recebe a palavra com alegria. Uau, é isso aí mesmo, pastor. Toca aqui, é da hora, é isso aí, glória a Deus. E eles recebem. Mas você sabe que por causa da palavra, por causa da mensagem, por causa da semente, Satanás vem roubar. Ele vem. Aqui ela diz assim, ele chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra. Veja que a angústia e a perseguição vêm por causa da palavra. Irmãos, quem traz angústia e perseguição? Não é Deus. Se não é Deus, outra pessoa está trazendo angústia e perseguição. Quem faz isso? O diabo. Por quê? Porque o diabo está interessado na mensagem, ele não quer que a semente produza. Porque, por mais que muitos crentes não sabem disso, o diabo sabe que a mensagem produz. E ele não consegue pegar com as mãos. Essa mensagem foi pregada, agora eu vou tirar dele. Tirei, já era, Jean, você não vai ter mais essa mensagem. O diabo não consegue fazer isso. Se ele não consegue, o Jean está alegre. Eu vou usar você como exemplo, negativo, mas é só para exemplo. O Jean está alegre, está vibrando com a mensagem, está curtindo a mensagem. Ele sai daqui, uau, agora você vai ver o que eu vou fazer. Quando ele sai lá fora, o diabo pensa... Ele ouviu, ele passou no passo 1 para o passo 2. Passo 1, ele não tem o coração duro. Passo 2, eu vou jogar no caminho dele perseguições, angústias, problemas, situações. Vou causar situações. Até que ele fala, estava ouvindo uma mensagem tão boa, mas não é tão verdadeira assim. Porque olha aí o que está acontecendo na minha vida. Olha só o que está acontecendo comigo. Perdi meu emprego, perdi isso, perdi aquilo, perdi não sei o que lá, ou fulano está falando mal de mim, ou fulano passou na minha frente, ou enfim, uma série de fatores que muitas vezes acontecem com as pessoas, e as pessoas dizem, acho que a palavra não está produzindo. Pelo contrário, irmão, a palavra está produzindo. E isso veio por causa da palavra. Isso veio por causa da mensagem. É por causa da mensagem. Não é o contrário. Muitas vezes nós pensamos, pastor, pensava que funcionava, mas olha o que está acontecendo comigo. Não, irmãos. Se o diabo não está mexendo com você, é porque você não causa nenhum mal para o inferno. Você já está associado, já está do lado, já está tudo bem entre vocês. Mas se o diabo está tentando de alguma forma colocar aquela vizinha que faz sempre aquele negócio, aquela outra pessoa que faz isso, como eu estou sendo perseguido, para de ouvir a mensagem. E você vai parar de ser perseguido. Mas se eu fosse você, eu continuaria com a mensagem e continuaria a deixá-la frutificar.
Ei, irmãos, perseguições e angústias, se elas vêm contra você, não quer dizer que você está fora da rota. Não quer dizer que você está fora do caminho. Não quer dizer necessariamente. Pode significar que você está mesmo bem no caminho. Bem no caminho. E essas perseguições vêm por causa da mensagem. Só que Jesus disse, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo. E não nos cansemos de fazer o bem. Eu poderia dizer, não nos cansemos de fazer o certo. Ou não nos cansemos de ouvir a mensagem, regar a mensagem, porque ao seu tempo ceifaremos. Está em Gálatas capítulo 6, versículo 9. A seu tempo ceifaremos, olha. Ceifaremos quando? Se não houvermos desfalecidos. Prestou atenção? Pegou? A seu tempo colheremos, se não houvermos desistido. Você não pode desistir da mensagem. Você não pode desistir da palavra. Então nós estávamos falando, segura aí o texto, mas nós estávamos falando de Isaías 1,19, se quiserdes, número 1, número 2, e me ouvirdes, então se quiser e ouvir, comereis o melhor dessa terra. Sabe, irmãos, deixa eu dizer algo para vocês. Nós precisamos pegar versículos como esse, olhar para ele e dizer, ei, eu vou ouvir e eu sou esse candidato. E pegar aquilo de tal forma a dizer, isso vai ter que acontecer comigo porque eu estou considerando essa palavra. Eu estou considerando. E ninguém vai roubar de mim esse direito. Sabe, eu tenho pensado muito esses dias, eu tenho alimentado cada vez mais a minha fé. Cada vez mais ouvido a mensagem. Cada vez mais colocado a palavra dentro de mim. E você não pode se cansar de ouvir as mesmas coisas. Não pode se cansar. Porque o diabo quer que você se canse, o diabo quer que você fique irritado, o diabo quer que você não ouça. Porque o diabo sabe o que isso pode causar com você. Eu fiquei pensando, esses pregadores, eles vêm e falam, aí eu fiquei ouvindo e ouvi. Crefeld Dollar, ele disse que ele foi certa vez no médico, e o médico disse, você está com câncer de próstata. Ele disse, como é que é, doutor? Câncer de próstata. Não, doutor, eu sou muito novo. Ele disse, você está. Crefeld Dollar disse que voltou para casa, e sabe, ele começou a lembrar das mensagens. Ele começou a lembrar das pregações. E ele disse que pegou umas fitas, alguns vídeos de mensagens de pregadores operando cura, pregações de fé e cura. Sabe, se você está precisando de cura, não vai ouvir sobre prosperidade. Se você está precisando de dinheiro, não vai ouvir sobre cura. Estão entendendo o que eu estou falando? Tem coisas que tem que ser urgente. A pessoa está morrendo, mas ela está lá ouvindo sobre o final dos tempos. Tudo bem se você quiser morrer. Tudo bem. Mas eu não quero morrer com uma doença aqui na terra. Eu não quero morrer antes de cumprir o que Deus tem para a minha vida. Então, o Crefeld Dollar, ele pegou somente coisas, livros sobre fé e cura, pregações, áudios sobre fé e cura, vídeos sobre fé e cura. Ele disse para a esposa dele assim, olha, se alguém me ligar, eu não vou atender, eu vou estar lá, eu não cancela todas as nossas agendas de pregar nos lugares, cancela tudo, eu vou ficar naquele lugar, naquele quarto, ouvindo somente sobre fé e cura, porque a doença trabalha muito rápido, eu tenho que trabalhar mais rápido que ela. A doença trabalha rápido, então eu vou trabalhar mais rápido do que ela. Então ele começou a ouvir mensagens sobre cura. E quando você está ouvindo, você começa a falar sobre cura, sobre saúde divina. Então ele estava ouvindo e declarando aquilo, eu tenho saúde, eu estou curado, essa doença não está em mim. A vida dessa doença está morta. E ele disse que ele ficou ali um tempo ouvindo aquelas pregações. Ele disse que ele colocava vídeos de cura, de Oral Roberts e de outras pessoas. E ele ficava ali lendo, ouvindo aquilo, ou escutando as pregações, somente se alimentando com aquilo. Por quê? Porque a palavra é a semente e você rega a semente ouvindo a mensagem. Então,
Ele diz que durante um certo tempo ele ficou ali e ele ouviu dentro dele, algo subiu dentro dele e disse: acabou. 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 E ele ouviu aquilo e ele sabia que Deus disse para ele: acabou. Quando Deus diz acabou é porque a fé chegou no seu coração. A fé chegou. Você ouviu, pronto, a fé chegou. Então ele voltou no médico e disse: agora faça o exame, doutor. E os médicos foram fazer os exames nele e eles disseram, ele falou: fala, pode falar, doutor, pode falar. Os médicos disseram: alguma coisa aconteceu. Ele disse: claro que aconteceu, o meu médico chegou primeiro. O meu médico chegou primeiro. O meu médico chegou primeiro. Aleluia. Nós precisamos prestar atenção na mensagem, porque a mensagem vai mudar a história da nossa vida. Vai mudar. Vai mudar. Aleluia. Eu sei o que essa mensagem fez comigo, com a minha vida, irmãos. Eu sei o que essa palavra fez comigo. Eu sei de onde eu vim. Eu sei onde eu morava. Eu sei que era muito distante para mim ter um carro. Sabe? Parece que a minha mente, eu não sei se você entende isso, quando você é criado numa família, numa casa onde seus pais têm carro, dirigem carro. Parece que aquilo entra dentro de você, parece não, de fato é assim. Entra dentro de você e você cresce um pouco mais, daqui a pouco você tem um carro. Agora, quando você cresce numa família pobre, onde seu pai não tirou a carta, sua mãe não tirou a carta, eles nunca dirigiram, nunca tiveram um carro, você cresce naquele conceito, naquele sistema, e você cresce assim, e parece que é algo, sabe, algo do além, algo do impossível você ter um carro. Eu não sei se vocês entendem o que eu estou falando, mas isso é a verdade. Então, a única forma para mim mudar a minha mentalidade era ouvir a mensagem e acreditar nela. Então, aquele sonho distante de ter um carro, eu nunca mais vou ficar sem carro. Nunca mais vou ficar sem carro. E os meus filhos vão ter os carros deles, os filhos dos filhos vão ter os carros deles, vão ter as cartas. Por quê? Porque nós acabamos com aquilo na nossa vida. Nós acabamos com essa anterior realidade. Agora, como que acaba com isso? Sabe, queridos, deixa eu dizer, eu faço isso ainda hoje, mas eu lembro de ficar horas e horas e horas e horas e horas ouvindo a palavra, lendo, ouvindo a palavra, lendo, ouvindo a palavra, repetindo. E só está bom quando você realmente começa a ver que está bom. Você começa a perceber que algo mudou em você. Sabe, por esses dias eu tenho percebido que, sabe, as coisas não começam a acontecer na sua vida quando se manifesta. Elas começam a acontecer na sua vida quando você percebe aqui dentro. E eu percebi que eu passei por um outro nível. Eu simplesmente percebi que eu passei por um outro nível. Mas não se me manifestou, pastor. Fica de olho porque você vai ver se manifestar. Você vai ver se manifestar. Só que isso não é para mim porque eu sou pastor, pregador. Não. Porque a palavra de Deus opera para quem quiser. Quem der atenção a ela. Jesus falou muitas vezes: vê depois como você ouve. O próximo versículo. Mas eles não têm raiz em si mesmo, acho que eu já li, não é? Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra. Próximo. Eles ouvem as palavras. Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando infrutífera. Percebe isso? A palavra semeada, ela pode ser sufocada ao ponto de ficar infrutífera. Como? Você fica fascinado com as coisas da vida. Sabe, deixa eu dizer algo para você, irmão. Não é para a riqueza te dominar, é para você dominar a riqueza. Não é para você servir a riqueza, é para a riqueza servir você. Quando Deus pedir algo para você, olha, você manda para um missionário tal, compre isso para fulano de tal, dê isso para ciclano de tal, você vai e faz. Por quê? Porque a riqueza não te domina mais. Você não compra um iate e fica lá e esquece a igreja, esquece o culto, esquece os irmãos.
Você não compra uma casa na praia e agora acabou. Não, você desfruta dessas coisas, não tem problema desfrutar, mas você sabe que isso não te domina, não te domina. Porque se essas coisas te dominar, essas coisas vão sufocar a palavra. Você tem que chegar num ponto onde você tem e continua simples como você é. Continua simples. Se Deus falar, vende tudo, dá para os pobres, você fala, agora mesmo, Senhor. Agora mesmo, Senhor. Se Deus falar, pega esse carro e dá, você vai dar. Algumas pessoas, pastor, quando eu tiver um carro, às vezes Deus está pedindo o único tênis que você tem e você não dá. Nós não vamos começar no 1 milhão, nós vamos começar no R$1. A fidelidade no R$1, no 5, no 10, a fidelidade no 100, a fidelidade no 1000, a fidelidade no 10.000 e assim por diante, irmãos. Se você tem no seu coração o desejo de, eu quero ser um dos maiores semeadores dessa igreja, seja hoje, irmão. Como, pastor? Com o que você tem. Não é sobre o tanto. Porque, por exemplo, se você tem R$5 e você dá R$5, você deu tudo, irmão. Então não é quando você for milionário. Não. É sobre o que você está fazendo com o que você tem. E deixa eu dizer algo para você. Eu não estou aqui pedindo para você dar as coisas. Eu não estou... Ouça, irmãos. Porque às vezes pode ficar mal interpretado aí. O pastor está começando a tentar tirar a oferta de nós. Dos 40 relógios que eu já tinha, eu tenho o número 41 aqui. Ele está quase indo embora. Eu não tenho problema com isso. Então, não é essa a questão. Mas nós precisamos pegar a palavra de Deus para vivê-la de fato, irmãos. Então eu estava dizendo, se você estiver precisando de algo na área das finanças, escute sementes, mensagens nessa área. Se você precisa de cura, deixe isso de lado e ouça mensagens sobre cura. Ok? Agora, se você está tranquilo nessas áreas, se alimente do que você quiser. O importante é se alimentar da palavra de Deus. É estar se alimentando. Sabe, às vezes você tem... irmãos, você e mais ninguém sabe. Se você é alguém que mente o tempo todo, você tem que ouvir mensagem nesse sentido. Você, mais do que ninguém, tem que saber. Se você precisa se dominar em alguma área, escuta mensagem sobre isso. É justo você trabalhar a sua vida nessa área, na área de caráter, na área das emoções. Se você não tem controle, você precisa trabalhar a palavra nisso. Se autocontrolar. Está entendendo o que eu estou pregando hoje? A semente vai modificar a sua vida. A semente vai trabalhar dentro de você, mas você precisa deixar a semente trabalhar em você. Você precisa deixar a semente produzir o que ela veio e foi designada para produzir. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Foi Deus que disse. Então, Ele não manda as palavras por mandar. Ele não disse por dizer. Deus deu a palavra para fazer, para acontecer, irmãos. E ela vai alcançar todos aqueles que querem, estão prontos para ouvir e obedecer. Vocês estão entendendo o que eu estou falando hoje? Amém? Aleluia! Eu estou pregando bem, você pode glorificar a Deus hoje. E pregar bem não é gritar, não é? Pregar bem é colocar uma mensagem que possa mexer por dentro com as pessoas. Porque eu sei gritar e eu sei falar calmo também. Eu sei pregar de um jeito, eu sei pregar de outro. Eu tenho uma unção para pregar e uma unção para ensinar. Eu nem sei quando eu começo e quando eu termino numa parte e na outra. Eu só sei que sai. Aleluia.
Em 1 Pedro 1:23, 1 Pedro 1:23. Aleluia. Diz: pois fostes regenerados, não de sementes corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Em 1 Pedro 2:2, 1 Pedro 2:2 agora. 1 Pedro 2:2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Veja que a semente que é incorruptível, a palavra de Deus, ela é semeada e ela vai dando crescimento para nós. Nós vamos desejando o genuíno leite da palavra, vamos ouvindo o genuíno leite da palavra e ela vai produzindo em nossas vidas. Então nós precisamos desejar. Veja que eu voltei para o mesmo ponto. Você precisa desejar ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e ouvir a palavra. Agora deixa eu falar outra coisa muito importante. Irmãos, vocês sabem que nós somos chamados de ovelha, não é? Nós temos o supremo pastor que é Jesus, né? Eu sou o pastor auxiliar de Jesus, não é? Ele é o supremo pastor. E nós somos ovelhas, sim, ovelhas do rebanho dele, certo? Agora, você sabe que quem leva a ovelha para o pasto, para a grama, é o pastor? Sim ou não? Agora, deixa eu falar isso para vocês. Certa vez eu toquei nesse ponto, mas eu queria mexer um pouquinho mais. Você sabia que Deus, Ele consegue administrar todas as igrejas? Eu disse que Jesus é o supremo pastor, ok? Ele administra todas as igrejas, no sentido de, ele sabe a necessidade dessa igreja local, ele sabe a necessidade da outra igreja local, ele sabe a necessidade de cada igreja. Eu estou falando da igreja de Jesus Cristo no mundo todo, ok? Agora, veja, você concorda comigo que para esse rebanho, Deus sabe qual é a dieta necessária? Para esse rebanho, Deus sabe como trazer a dieta. Agora veja, eu não sou o único pregador aqui, eu sou o principal, mas não sou o único. Então, nós, os pregadores dessa igreja local, nós que oramos e buscamos de Deus sobre o que pregar, nós buscamos de Deus e Deus vai dar a dieta. Então é importante, irmãos, mesmo que você não veio num culto de quinta ou no culto de domingo, é importante você parar um tempo e ouvir as mensagens que você não ouviu dos cultos, porque é a mensagem que falta para a sua dieta. Porque Deus trabalha com sabedoria, irmãos. Ele não faz aleatoriamente. Ah, perdi só o culto de domingo. Ah, perdi só o culto de quinta. O que tem? No próximo eu vou. Não, cada culto Deus põe uma dieta específica para você ouvir e se alimentar e se edificar. Você falta no culto, tudo bem, não deu para vir por causa do motivo esse ou aquele, não é porque você não quis vir, mas para ouvir, porque a mensagem está sendo gravada. O que eu estou querendo dizer? Tem pessoas que eles até ouvem, mas eles ouvem mensagem de todos os lugares e não acompanham as mensagens da própria igreja. Só que aí você perde o compasso. O que eu estou falando para você? Tudo bem você ouvir mensagens das outras igrejas, do verbo de outras. Tudo bem você ouvir, não é disso que eu estou falando. Pode ouvir. Mas tenha certeza de que você ouviu as mensagens da sua igreja. Para que a dieta seja completa e balanceada. Porque há tempos, você deve saber disso, vocês que estão conosco há bastante tempo. Existe nós temos meses que nós falamos de cura, não é? Aí tem meses que nós falamos na área de finanças, tem meses que nós falamos na área enfim, as diversas áreas. E se Deus quiser um pouco mais de um mês, porque é Ele que comanda, nós fazemos isso. E se Ele quiser um pouco menos, nós fazemos isso também. Mas nós oramos e buscamos de Deus sobre o que pregar. Percebeu que eu tenho pregado muito sobre fé ultimamente? E percebeu que eu não sou o único? O Tiago Mota pregou na última quinta-feira sobre o quê? Fé e prosperidade. Por quê? Porque Deus está dando uma dieta específica para esse tempo, para esse momento.
Você está entendendo? Então, se subir um pregador e pregar algo que você ouviu na outra semana, não fala, ai, de novo. Não, tem que regar aquela semente que foi plantada em você. E muitas pessoas, eles não vão parar para ouvir em casa. Então, é melhor que Deus trabalhe aqui na igreja com essas pessoas, até que elas cresçam um pouco mais e elas possam se alimentar sozinhas. Estão entendendo o que eu estou falando? Então, queridos, eu não vejo a igreja como algo natural, porque a igreja não é natural. Igreja é um organismo vivo, espiritual. E as coisas aqui são orquestradas por Deus, com dietas que Deus traz para nós. Aquilo que é falado aqui nessa igreja, porque se fosse para ser uma igreja natural, eu não queria, gente. Eu não me conformo se as curas não estiverem acontecendo, os milagres não estiverem acontecendo, mas graças a Deus que nós temos vivido grandes milagres aqui. Então há tempo para tudo, há tempo para a gente caindo pelo chão, a unção vem forte, a gente quase que não aguenta, mas há tempo para um ensino como esse, e não deixa de ser sobrenatural. Não deixa de ser sobrenatural. Ô pastor, não vai ter aquele mover do Espírito? Mover do Espírito? Em que culto você estava? O Espírito estava passeando, trazendo uma palavra poderosa. Agora, isso é um mover de Espírito? Quando as pessoas caem debaixo da unção, é um mover de Espírito. Ok? Quando pessoas passam correndo, é um mover do Espírito. Quando nós vemos perna crescer, como nós vimos aqui, é um mover do Espírito. Agora, graças a Deus pela diversidade, graças a Deus. Eu gosto muito de churrasco, mas não daria para comer churrasco todos os dias. Sim ou não? Quem gosta de pizza? Só conheço uma pessoa que gostaria de comer, que come pizza todos os dias se deixar, e é o Júnior. Trabalhava na pizzaria, eu não sei como ele não enjoa. Se você convidar ele hoje à noite para comer pizza, ele vai comer pizza com você. Meu Deus do céu, mas assim, o que eu estou dizendo para você? Tudo bem você gostar de... Quem gosta de comida japonesa aqui? Alguns vão dizer, eu comeria todos os dias. Comeria todos os dias? Chega um ponto onde você vai falar assim, meu Deus do céu, não dá para comer outra coisa? Mesmo você que gosta muito. Amém? Estão entendendo o que eu estou falando? Eu gosto muito de bife à parmegiana, mas todos os dias comer bife à parmegiana vai chegar um dia que eu vou falar, meu Deus do céu, não dá para mudar o cardápio. O que eu estou falando para você? Há um tempo para cada coisa. Mas você precisa ter sabedoria para se alimentar. Enquanto você é criança, a comida é dada na sua boca. Mas quando você chega a uma certa idade, você se alimenta. Então, preste atenção no que eu estou dizendo para você. E é a segunda vez que eu estou dizendo. Não perca as mensagens da sua igreja, porque elas fazem parte de uma dieta para a sua vida. Fazem parte de uma dieta para você. Então, ouça todas as mensagens. E depois que você estiver ouvindo as mensagens daqui, você vai ouvir outras mensagens do Verbo da Vida, de outra igreja que você confia. Mas tenha certeza que você vai estar ouvindo. Porque o perigo de você ouvir uma mensagem errada e se alimentar com algo que tem veneno no meio, é quando você não escuta as mensagens da sua igreja local. Agora, quando você escuta as mensagens da sua igreja local, você não aceita qualquer coisa. Então, se eu estou garantindo que você vai ouvir as nossas mensagens, eu não tenho medo que você vai ouvir outra coisa. Porque eu tenho certeza que você ouvindo as nossas mensagens, você vai se alimentar a tal ponto de dizer, eu não quero comer qualquer coisa. Amém? Temos uma igreja boa por aqui, amém, irmãos? E nós estamos crescendo, amém? Aleluia. Eu já estou encerrando. Pode subir a banda aqui. A semente é a palavra de Deus. O semeador semeia a palavra. E o solo é o seu coração. E a semente vai produzir. Olha, ouça. Eu já disse. E eu vou finalizar dizendo isso aqui. O solo é o seu coração. Se você ouvir a mensagem que é a semente e regar continuando ouvindo, vai mudar a sua vida. Vai mudar a sua vida. Ok? Vai transformar a sua vida. Se você, pô pastor, eu quero crescer na minha vida na área tal, continue ouvindo, porque isso vai produzir na sua vida. Amém?